O assunto de hoje é o narcisista encoberto. Ele consegue ser pior que o narcisista perverso, porque o narcisista encoberto, ele vai fazer você sentir culpa, inclusive por você se defender. Uma das armas mais poderosas que o narcisista encoberto tem é a inversão de culpa. Ele tem como característica se fazer de coitado. Na verdade, o narcisista encoberto, ele pode estar mais relacionado à introversão. Diferentemente do narcisista grandioso, o narcisista encoberto, você vai ter muita dificuldade em acreditar, em detectar, em juntar as peças para confiar que ele realmente seja um narcisista encoberto. Porque ele é muito discreto, ele costuma ser mais introvertido. E ele, na maioria das vezes, se coloca como um coitado, usando de falsa modéstia ou elogiando muito as pessoas, mas no fundo desejando que essas pessoas o elogiem. Então, quando ele elogia alguém e recebe um elogio, ele pode apresentar uma falsa modéstia e dizer: não, eu não sou isso tudo, mas não é que ele seja humilde, é que ele quer que você elogie mais. É porque, na verdade, dentro do narcisista encoberto, há uma insegurança narcísica. Há um temor de que a sua vulnerabilidade, seus medos, suas fraquezas, suas imperfeições sejam expostas. Esse é o maior medo que o narcisista encoberto tem. Ele não quer nunca, jamais, que o seu verdadeiro eu seja exposto e muito menos que as pessoas percebam a fragilidade que ele tenta esconder a todo custo. Eles têm um profundo sentimento de inferioridade e essa inferioridade é mesclada com a ilusão de superioridade que ele busca alimentar através de seus suprimentos, através dos elogios, através das conquistas, é onde ele fortalece o falso eu de superioridade e ele tenta a todo custo proteger-se dentro dessa casca para que ninguém acesse a verdadeira identidade dele, que é a inferioridade, que é a vergonha, que é a humilhação, que é o complexo de inferioridade que ele, na verdade, possui. O narcisista encoberto, ele vai exagerar as próprias conquistas e ele pode exagerar também as suas derrotas, o que o levaria a um vitimismo. Então ele se faz de coitado, ele se faz de não merecedor, de nossa, como eu sou humilde. Não, não tem necessidade de você me elogiar dessa forma porque eu não sou tudo isso, mas isso é uma fachada. Assim, no fundo, ele realmente se sente assim, mas quando ele verbaliza esse tipo de coisa, é querendo confete, é querendo brilho, é querendo que as pessoas se compadeçam dele e que lhe deem suprimento dizendo que ele é maravilhoso, que ele é sensacional, o quanto ele é inteligente, o quanto ele é esperto, enfim. Ele costuma criar um contexto à sua volta que lhe distancie dos sentimentos internos que o atormentam, que são os sentimentos de vergonha, de imperfeição, de inferioridade. Tudo que vier a mostrar para ele, a apontar para ele a sua imperfeição, ele vai tentar fugir disso, ele vai tentar escapar. Por isso ele é muito, muito, muito sensível a críticas. Quando você o critica, quando você tenta ajudá-lo de alguma forma, indicando algum tipo de caminho, algum tipo de ajuda, ele considera que você está dizendo para ele, que você está lançando um espelho diante dele, mostrando a vergonha dele, mostrando a inferioridade dele. Então ele não aceita críticas. Ele realmente leva críticas para o lado muito pessoal, ele não vai entender nada como crítica construtiva. Ele vai entender que você está tentando desmascará-lo ou que você já percebeu o quão inferior ele se sente. Então, essa vergonha que ele sente, essa ferida, ele tenta tamponá-la a todo custo. E se ele precisar atacar a pessoa que o está criticando, ele vai fazê-lo, por vingança e por mecanismos de proteção. Eles são altamente desconfiados das intenções alheias, eles têm um senso persecutório de que serão enganados ou que estão sendo enganados, porque no fundo eles sabem que eles não se sentem dignos de amor. Então, se você demonstra cuidado, amor, atenção, algo nesse nível, esse tipo de emoção positiva com a qual ele não está acostumado e as quais ele não pode retribuir, ele vai ficar altamente desconfiado. Então, ele precisa sempre estar em posição de defesa e ataque. Ele nunca baixa a guarda. Eles nutrem fantasias internas de extremo sucesso. Eles querem ser reconhecidos pela sua, entre aspas, bondade.
pelas suas filantropias, pela sua generosidade. Eles têm essa ilusão de que um dia eles vão ser literalmente reconhecidos por aquilo que eles fazem, que alguém irá reconhecê-los e divulgar o nome dele, porque no fundo a real intenção, o real desejo encoberto desse tipo de narcisista é um desejo de brilhar, é um desejo de estar numa posição de destaque tal e qual o narcisista grandioso. Porém, ele não tem essa disposição, digamos assim, essa elevadíssima autoestima a ponto de bancar esse desejo interno que ele tem. Então, ele consegue essas migalhas de atenção, se fingindo de coitado, e isso o deixa profundamente ressentido, porque ele queria algo mais, ele queria estar na frente dos holofotes, mas ele não tem essa capacidade e isso o faz se sentir ressentido, o faz se sentir fraco e o desaponta profundamente. Os narcisistas encobertos, justamente por esse senso de imperfeição, por essa vergonha, por essa humilhação que os rege, eles têm muito mais propensão a serem depressivos, a terem um transtorno de ansiedade, eles são muito invejosos, sobretudo dos narcisistas grandiosos e das pessoas que conseguem se colocar, se posicionar, se destacar na vida. Então, eles podem até se unir a essas pessoas, mas eles se sentem profundamente ressentidos e eles podem usar de sabotagem para destruir as pessoas às quais eles não gostam ou que eles querem desvalorizar. Eles têm uma empatia fingida e essa empatia não é só para obter o favor das pessoas, mas sim para obter aplausos e validação, porque ele gosta de ser conhecido no meio em que vive como uma pessoa bondosa, como uma pessoa caridosa, como uma pessoa ativa socialmente no sentido de fazer o bem para o seu próximo. É assim que ele quer ser conhecido, porque essa casca, esse verniz de humildade é um tipo de casinha onde ele se fecha e que impede que o meio externo vá ali abrir a porta para ver o que tem dentro de verdade. Então, assim, o narcisista encoberto, por essas características que eu coloquei, eles têm muito mais, eu vou citá-las em outro vídeo, já são suficientes para que você, ao se defender de um ataque narcisista, você se sinta culpado e você se sinta duvidoso se realmente é um narcisista encoberto, se realmente a pessoa está tentando te atacar ou se você não está sendo dramático. Porque é outra frase que eles gostam muito de usar. Eles atacam as vítimas silenciosamente, eles têm um comportamento passivo-agressivo e diante da reação dessas vítimas, diante da defesa dessas vítimas, eles as colocam como dramáticas. Eles dizem que elas estão exagerando, que elas entenderam errado, eles desconversam, não foi exatamente aquilo que você entendeu. Você que está entendendo errado, está interpretando errado. Então, a escuridão está em você. Ele é um ser de luz e você, por ser uma pessoa muito negativa, é que está entendendo o que ele diz e o que ele faz de uma maneira que não foi dita por ele, que não foi feita por ele. Ou seja, você sai de uma conversa com um narcisista encoberto se sentindo profundamente frustrado, porque você não consegue que ele reconheça que ele fez algo errado. Você sai duvidando de si, porque realmente você começa a pensar se você não está exagerando, se você não está olhando para ele com maus olhos. E você sai com dó dele, você sai de uma conversa com um narcisista encoberto se sentindo um monstro, porque ele é tão bondoso, ele é tão legal, ele é tão bacana e você de repente é uma pessoa que está criando muita confusão. Então você nunca consegue manter a sua sanidade mental lidando com uma pessoa que vai ter esse tipo de comportamento passivo-agressivo, inversão de culpa, vai se fazer de coitado, vai fazer você se sentir um monstro, inclusive quando você se defende. Eu quero bater muito nessa tecla. E no final disso tudo, você vai passar muito tempo, ainda que você tenha sido descartado ou que você tenha saído do relacionamento, você vai passar muito tempo ainda se perguntando: era narcisista de verdade? Não era narcisista? Será que eu não fui dura ou duro demais com esse homem, com essa mulher? Será que eu não exagerei? Será que eu não sou realmente uma pessoa dramática? Você vai sair da relação
e vai buscar atendimento psicológico para você melhorar a sua postura, quando na verdade toda a enfermidade mental, emocional, psicológica foi causada por ele. E é muito difícil de você perceber. É como se você encontrasse uma planta bonita, com flores exóticas que você não conhece, não conhecia. Você leva aquela planta para sua casa para dar cor, para dar vida à sua casa. Você percebe que as pessoas dentro daquele ambiente estão adoecendo. E você nunca jamais vai atribuir a sua doença física, mental, o seu desgaste, o seu cansaço, a sua depressão, os seus problemas estomacais, a sua insônia, o seu descontrole emocional. Você não vai conseguir atribuir esses sintomas àquela planta tão bonita e exótica e que não está fazendo nada de mal para ninguém. Você não vai atribuir. Mas aquela planta tem um veneno que está te matando ali silenciosamente. Inclusive, você vai pensar duas vezes, você vai atribuir a qualquer outra coisa. Vai ser muito difícil você identificar que aquela coisa tão bela, aparentemente tão boa, é o causador, é a fonte, é a raiz da sua destruição. Então, assim é o narcisista encoberto. Ele te mata silenciosamente, ele te olha nos olhos, ele sorri para você e ele tem a capacidade de dizer para você: não, eu não falei isso que você está pensando, eu não fiz isso que você está me acusando. Quem fez foi você. Olha como eu sou coitado, olha como eu sou bonzinho, olha como eu tento te agradar. Você que está dificultando as coisas, você que está problematizando a relação. Então, o narcisista encoberto, assim como o grandioso, ele jamais irá assumir culpa, ele jamais irá se responsabilizar, com a diferença de que ele terá uma capacidade enorme de manipular o jogo, de controlar as peças de tal forma que você sempre vai sair de uma discussão com ele, mesmo que você tenha ficado furiosa com algo que ele fez, você vai sair de uma discussão, de uma conversa com ele, achando que você é a culpada, sentindo dor dele, tentando inclusive melhorar o seu comportamento para ver se a relação anda, o que será inútil, porque ele não tem a intenção jamais, assim como nenhum narcisista, de fazer a relação crescer ou de trazer um bem-estar para o relacionamento. Infelizmente. Muitos deles também têm algum tipo de vício, né? O grandioso pode ter vício sim, mas o narcisista encoberto, por essa inferioridade, por essa insegurança, por esse senso persecutório constante e essa acusação interna de que ele não é nada, de que dessa vergonha que ele possui, para aplacar a ansiedade e os momentos de depressão e melancolia, muitos podem recorrer a alguns tipos de vício, como álcool, droga, pornografia. Então, é mais uma característica do narcisista encoberto. Com relação às redes sociais, eles são um pouco mais discretos. Eles não têm tanta paciência para ficar postando foto ali o tempo todo, 24 horas, querendo se exibir ou se mostrar. Eles preferem as redes sociais, que são mais específicas para que ele consiga fazer a manutenção e a aquisição de novas peças para o harém. Ele e ela. Sempre vou estar falando do homem e da mulher narcisista. Então, ele dificilmente vai gostar de estar postando 1000 fotos no Instagram, no Facebook. Não, ele é um pouco mais discreto, até porque esse tipo de rede social o intimida, de certa forma. Porque ali tem muitas coisas que ele gostaria de ser e que vai despertar a inveja dele. Embora nós saibamos que a maior parte das coisas que vemos em redes sociais sejam fakes, né? Aquela felicidade fake, corpos fakes, vida fake. Enfim. Então, o narcisista encoberto, ele vai preferir redes de relacionamento, especificamente para relacionamento, WhatsApp, coisas mais nesse nível, que ele se exponha menos visualmente e que ele consiga fazer a manutenção e a aquisição de novas fontes de suprimento para o harém narcisista. E é isso.